A graça e a paz do Senhor seja contigo, com a sua família. Uma boa noite. E nós vamos passar então a leitura bíblica, que servirá de base para o nosso estudo bíblico. Está lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 30. Enquanto você acha aí, eu bebo uma aguinha. Lucas capítulo 4, versículos 16 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém. Nós vamos meditar nesse texto, mas nós temos também, eu gostaria, os textos correlatos, né, que tratam da mesma passagem, uma vez que nós estamos estudando os evangelhos sinóticos. Nós temos o texto de Mateus 13, 54 a 58 e Marcos 6, de 1 a 4, tá? Nós vamos, seguindo o critério que a gente já vem seguindo, né? Nós vamos nos ater, né, ao texto de Lucas, porque é o texto onde que traz mais informações, né, o texto que traz mais detalhes. Então nós escolhemos aí o texto de Lucas 4, do versículo 16 ao 30, né, para que possamos explorar aí com mais profundidade essa passagem bíblica, né, esse evento bíblico. Tá bom? Eu tenho uma pergunta para vocês antes de iniciar, porque dentro desse nosso propósito de estudar aí os evangelhos sinóticos, né, nós estamos aí estudando também contextos históricos, né, às vezes indo aí no original para entender o que diz a passagem, né, mas também estamos procurando fazer algo um pouco diferente, que é trazer algo devocional, né? Algo que você possa aplicar na sua vida prática, na sua vida diária, né? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês agora, para introduzir, né, esse nosso estudo, né? E a pergunta que eu quero te fazer é: como você reage quando em um determinado círculo social, né, um grupo de pessoas, seja do seu trabalho, da sua escola, na sua família, enfim, né, as pessoas com as quais você convive. Como você reage com essas pessoas
quando elas duvidam ou não acreditam em você, né? Em que meio e circunstâncias é necessário ter que provar o seu valor, né? Quando é que você precisa se reafirmar, né? Em todas as circunstâncias, ou tem circunstâncias que você não precisa, né, estar se reafirmando, né? E em qual delas, quer dizer, em qual dessas circunstâncias fazer isso é perda de tempo e energia? Quer dizer, não tem propósito em você estar buscando provar alguma coisa, né? Tanto é que esse é o nosso título aí, que você já deve ter visto aí. Você não precisa provar nada para ninguém, tá? Então é sobre isso que eu estou querendo dizer. Quando que tentar provar algo para alguém, que você é capaz, que você é o que é, que pensa ser, né, é um completo desperdício de tempo e de energia, né? Só vai trazer para você desgaste. É isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Nessas circunstâncias, nessas que eu falei, né, de quando é desnecessário. Como e por que resistir à tentação de se autoafirmar para ser aceito ou ganhar reconhecimento? Talvez você esteja perguntando, mas eu não preciso, às vezes, para conseguir emprego, ou seja lá, conseguir alguma coisa, me provar alguma coisa? Nem sempre, né? Então, você vai aprender aí em que circunstâncias, na verdade, o efeito vai ser o contrário, né? Então, nessas circunstâncias, você precisa resistir a ter essa tentação de querer provar alguma coisa para as pessoas que estão à sua volta, tá? E aí, você vai ver, nós estamos tratando desse assunto porque tem tudo a ver com essas perguntas que eu estou fazendo para você na introdução. Porque na passagem de hoje a gente vai ver que Jesus lidou com a tentação de provar quem ele era e de se autoafirmar para ser aceito, né? Pastor John te tirou isso daí, calma, a gente vai chegar lá, né? Então a gente vai aprender com Jesus a manter-se convicto da nossa identidade, daquilo que você sabe, você tem certeza do que você é, né? Sem ceder às pressões para ser aceito. E às vezes pressões até de mudar, né? De tentar parecer algo que você não é, né? Só para você ser aceito. Talvez o que você deve se perguntar é: eu preciso ser aceito por essas pessoas, né? Então, vale a pena eu ser aceito por essas pessoas? Isso vale a pena eu querer ser inserido nesse meio, né? Então, é uma pergunta que eu já deixo para você já ir pensando, né? E manter-se firme no propósito, ainda que te rejeitem, mantenha-se firme no propósito de ser o que você é, de manter os seus valores, né? Independente do que pensem ou deixem de pensar de você, né? Nós temos aí algumas considerações preliminares que eu quero fazer já antes, né? Para que quando a gente passar aí no tema do nosso devocional, a gente já tenha explorado aí algumas curiosidades do texto, algumas coisas interessantes, né? Detalhes da passagem bíblica, né? E, em primeiro lugar, é que é interessante, quando você está estudando uma passagem bíblica, né, você se contextualizar. Aonde que isso aconteceu, quando aconteceu, quem eram as pessoas que estavam interagindo. É importante você fazer esse tipo de perguntas ao texto para que você possa interpretá-lo de forma correta, né? Então, Jesus estava onde? Jesus diz o texto aí, né, que ele estava em Nazaré. E dá um outro detalhe: a cidade onde ele foi criado, quer dizer, onde ele cresceu, tá bom? Por quê? Porque Jesus nasceu em Belém, né? E passou algum tempo ainda no Egito, tá? Então foi a cidade que, depois que Jesus voltou do Egito, né, eles foram morar na cidade onde os pais já moravam antes de Jesus nascer, porque Jesus, para nascer, os pais deles tiveram que sair de Nazaré para Belém por causa do recenseamento, né? E nesse tempo aqui, aonde Jesus morava? Jesus estava morando em Cafarnaum. Se você vai lá em Mateus 9, que foi aonde nós paramos, né? Porque falamos do endemoniado gadareno semana passada.
você vai ver que Jesus, logo depois ele foi para Cafarnaum, né? Onde diz aí, entrando Jesus num barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. Essa sua própria cidade era Cafarnaum, tá? Por que nós não estamos estudando esse texto aqui, que seria o paralítico de Cafarnaum? Porque ao analisar aqui os evangelhos, né, eu vi que essa passagem de Lucas capítulo 4, ela é uma passagem que está logo ali no ministério de Jesus, está no começo do ministério de Jesus. Porque parece quase claro que esse texto aqui acontece um pouco depois da tentação de Jesus no deserto. Jesus foi batizado, né, por João Batista. Depois ele é tentado e depois, né, ele começa seu ministério ali na Galileia, em alguns lugares, né, em algumas cidades, aldeias. E depois ele vai para Nazaré, tá? Ele vai para Nazaré. Então isso foi no início. Então antes da gente começar a continuar a falar sobre vários milagres de Jesus, né, eu achei importante a gente primeiro estudar esse texto, né, para que depois, quando a gente for estudar Lucas, né, porque a gente está estudando seguindo Mateus. E algumas passagens de Mateus não estão na ordem cronológica, né? Aliás, todos os evangelhos trazem algumas passagens fora da ordem cronológica, tá bom? Então, eu achei importante estudar isso, né? Esse Lucas capítulo 4, esse texto aqui onde Jesus prega em Nazaré, para nós mantermos uma certa ordem cronológica aí do ministério de Jesus. Algumas vezes vai ser difícil, mas vamos tentar manter aí uma ordem cronológica, tá? E mantendo ainda Mateus como referência, tá bom? Então esse é o motivo. E aí sábado era o dia em que Jesus foi pregar nessa sinagoga, né? Sinagoga era o lugar onde as pessoas da cidade de Israel e até fora de Israel, porque o judaísmo tinha, né, esse privilégio de poder existir como religião em outros lugares do Império Romano, tá? Então, sinagoga era um lugar onde judeus se reuniam, mesmo que estivessem morando em outro país, né? Eles podiam abrir uma sinagoga, né? Se houvesse pessoas suficientes, eles poderiam abrir uma sinagoga para cultuar, e isso eles faziam no dia do sábado. O nosso domingo que a gente tira para ir para a igreja, para os judeus era o sábado, né? Então, nesse dia, eles não trabalhavam, iam para a sinagoga. Quem morava em Jerusalém ia para o templo, né? Então, era um lugar de culto, de estudo da palavra, estudo das escrituras, tá? E, normalmente, a lei era lida nesse dia, tá bom? E qual texto que Jesus leu? Essa passagem que Jesus leu aqui é referente a Isaías, capítulo 61, versículo 1 e versículo 2, tá? Esse é o texto que Jesus leu, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar, proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, enfim, né? E Jesus, né, parece óbvio que sabia ler, né? Parece uma coisa tanto quanto óbvia, né? Mas num contexto onde muitas pessoas não sabiam escrever, né, por causa do contexto de pobreza, por isso existiam os escribas, né, é algo a se salientar, Jesus saber ler, e uma coisa interessante, ele leu do hebraico, tá? E provavelmente, ou ele leu em hebraico, ou ele leu em hebraico e traduziu para o aramaico, né, quer dizer, a língua que era falada pelo povo ali, na época, tá bom? Então, detalhes aí para você saber. O mesmo texto em Mateus identifica Jesus como filho do carpinteiro. Essa passagem chega um momento em que as pessoas se surpreendem com o discurso de Jesus, com as coisas que eles ouviram Jesus fazer, né? Jesus também realizou alguns milagres ali, mas não muitos. Depois você vai saber por quê. Né? Mas eles ficaram
admirados, né? Porque Jesus era uma pessoa que cresceu com eles. Imagine se na época já existisse futebol, Jesus seria aquele cara que tinha jogado futebol com eles, que Jesus seria aquela pessoa que tinha, quando era jovem, subiu na árvore para apanhar fruta, né? Se existisse pipa na época, Jesus era o cara que teria empinado pipa. Jesus era uma pessoa comum, normal, até ele começar o seu ministério, né? Então, por isso eles estranharam. Peraí, esse cara aí não é aquele que cresceu com a gente vai falar um pouquinho disso depois. E aí eles falam, não é José seu pai? Lucas destaca isso, mas só isso. Já em Marcos, né, diz também que ele é carpinteiro, quer dizer, ele era filho de carpinteiro e aprendeu a profissão do seu pai. Porque você pode perguntar, onde fala na Bíblia que Jesus era carpinteiro? Marcos capítulo 6, versículo 3. Quando eles falam, não é ele o carpinteiro? Né? Então, Jesus provavelmente ele foi arrimes de família. O que é arrime de família? É a pessoa que cuida da sua mãe, dos seus irmãos, ainda mais num contexto onde as mulheres trabalharam. Até hoje no Oriente Médio é difícil para uma mulher trabalhar. Quase todas as profissões, né, que seriam mulheres, né, os homens também se apossaram delas, né? Então, pelo menos no Oriente Médio você percebe muito isso, né? E também era um contexto bem da época também, tá? Então Jesus algo de bom a mais para se falar de Jesus, né? Que até os 30 anos, até os seus irmãos crescerem também, também terem condições de cuidar da sua própria família, né? De levantar recursos para a família, né? Jesus, ele foi responsável com seus familiares, né? Tá bom? Agora, uma outra coisa que serve para afirmar que Jesus era carpinteiro, né? No ano 160, né, era por um dos expoentes da igreja do primeiro e do segundo século, né, Justino Mártir, né, ele diz que na época dele, em que ele vivia, as pessoas ainda estavam procurando possíveis móveis que teriam sido feitos por Jesus, né? Então, as pessoas são muito apegadas a coisas, né? E atribuem poder a coisas usadas por pessoas consideradas santas, né? Enfim, né? Agora, um outro detalhe que eu quero falar com vocês aqui é sobre a família de Jesus, porque o texto fala, né? Não em Lucas. Lucas só ressalta que José era pai de Jesus, mas você vai ver tanto em Mateus como em Marcos, né? Falando, eles questionam, né, que não é Maria, sua mãe, Tiago, Simão, Judas, né, e também José, seus irmãos, também não vivem entre nós as suas irmãs, né? Está lá em Mateus 6, versículo 3. E interessante que eles se escandalizavam disso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, né? Peraí, ele não é um de nós, né? Quer dizer, não cresceu com a gente? E aí afirmaram quem eram os seus irmãos, tá bom? Então Jesus tinha pelo menos 4 irmãos e mais pelo menos 2 irmãs, porque falam de irmãs, mas não fala a quantidade de irmãs que ele tinha, tá? Agora, questionamentos que você vai ouvir, principalmente por parte do catolicismo, né, que Maria teria morrido virgem, né, porque ela teve Jesus virgem, continuou virgem até tê-lo, e isso realmente é verdade, tá? O nascimento de Cristo foi um nascimento virginal, mas se nós pegamos um texto bíblico aqui, né, que está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 25. Contudo, não a conheceu, está falando de José. Despertado José do sono, versículo 24. Como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu
à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus, né? Não preciso ir muito te explicar muito sobre o que é a palavra conheceu, né, dentro do contexto aí do versículo, né? Ter as suas relações conjugais com Maria, quer dizer, ele não teve essas relações conjugais com Maria até que Jesus nascesse, né? Aí você fala, não, mas ela não teve filhos, né? Se ela teve relações conjugais com eles, era de se esperar que tivesse filhos, porque uma mulher que não tivesse, né, filhos não era nem bem vista pela sociedade, né? Quer dizer, era desprezada pelo fato de não ter filhos, tá? Então era importante ter filhos e ter muitos filhos, tá? Então era até uma força de trabalho numa sociedade tão ainda cuja economia ainda era tão voltada para, né, a agropecuária. Então era importante na época ter filhos. Então é de se esperar Maria como uma mulher, né, normal como qualquer outra mulher, né? Isso não tirava nem um pouco da sua santidade, tá? Que tivesse, né, uma vida normal de casada com seu marido e tivesse filhos. Outra coisa que alega é o fato da palavra irmão. Mas não eram, ou eram filhos de José, de um possível primeiro casamento, né? Ou eram primos. Agora, o que eu quero destacar para vocês é que a palavra irmão usada aí no original, é impossível que ela tenha sido usada com outro sentido, porque não se usava nem para filhos, né? Não se usava essa palavra para pessoas que não eram irmãos, né? Que eram filhos nem sei que nome que se dá, né? Pessoas que eram filhos do marido da sua mãe, por exemplo, né? Eu nem sei que nome que se dá a esse tipo né? Enfim, não é usada essa palavra, então não teria sido usado, né, essa palavra para descrever essas pessoas, né, que o texto diz que são irmãos dele, tá bom? Então não tenha dúvida que Maria teve outros filhos, Jesus teve irmãos e irmãs, tá? Agora vamos para a nossa meditação, né, para aquilo que a gente vai meditar nessa noite, né, que é começando pelo texto, pelo trechinho aí de Lucas, onde Jesus pega o livro, né, era um rolo, e ele desenrolou na parte onde falava esse versículo, Isaías 61, versículo 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, né? Aonde aconteceu essa unção de Jesus, né? Ele já nasceu, normalmente a pessoa para ser ungida, né, ela tinha que receber essa unção, né? Os reis no Velho Testamento, os profetas no Velho Testamento eram ungidos, né, com óleo, recebiam por parte de um profeta, de um homem de Deus, né, ou por parte do sacerdote, uma unção com óleo, né, que era derramado sobre a cabeça deles, né, para que desempenhem o seu ofício, né, ou o seu ministério, tá? Em Lucas 3, 22, é onde aconteceu aí a unção de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, e diz ali que o Espírito Santo desceu de forma corpórea, né, na forma de uma pomba, tá? Então, e ouviu-se dos céus uma voz dizendo, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, né? Foi o próprio Deus, ali a participação de toda a Trindade, Deus Filho sendo batizado, sendo ungido, né? Mas ungido, como assim, não teve óleo? Não, o óleo é a representação do Espírito Santo. Jesus foi batizado com o próprio Espírito, né? Ele foi ungido com o próprio Espírito Santo, que desceu sobre ele de forma corpórea, tá? Então, é para você entender aí, né, que o óleo é uma representação do Espírito Santo. E aí, ali Jesus foi batizado, ele foi, né, ungido com o próprio Espírito Santo, tá? Agora, uma das coisas interessantes é que nesse interim também, Jesus não somente recebeu a unção, como recebeu a palavra por parte de Deus, respaldando, né, aquilo que ele era, né, e o seu ministério.
este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho todo prazer. Né? Seria uma outra tradução, quer dizer, Deus estava respaldando a pessoa de Jesus, declarando que ele, aquele que estava ali, era seu filho e que Deus tinha prazer, né, na vida que Jesus levava, né, de obediência, de santidade, né, a Deus, tá certo? E é interessante você entender também que ao você já ter entregue a sua vida a Jesus, você também foi batizado com o Espírito, e esse batismo também com o Espírito, né, é comparado à unção que nós recebemos do Espírito Santo. Tá? Em 2 Coríntios, capítulo 1, 21, Paulo, ao falar com os irmãos ali de Corinto, ele diz, né, que aquele que os havia ungido era o próprio Deus. Tá? 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Deus, assim como Deus confirmou com a sua palavra a Jesus, Deus também nos confirma e nos unge. Aí você pode perguntar, mas pastor, Paulo não está falando dele e do seu ministério, das pessoas que estavam junto com ele como obreiros, né? Isso aí se refere a todo cristão? Né? Você vai ouvir, vai ver também lá em 1 João capítulo 2, 27, né? Você não precisa abrir esse, né? Porque eu já estou com o texto aberto aqui. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então nós somos ungidos por Deus. Você tem uma unção dada por Deus para que te capacita a ser filho de Deus, que te capacita ao ministério que Deus tem te chamado, né? De ser luz, de ser sal da terra, de ser ministro da reconciliação, né? De ser o bom perfume de Cristo, de ser uma carta escrita por Deus. Então Deus tem te chamado, tá? Então você é ungido também para isso. No caso de Jesus, Jesus confirma aqui um ministério amplo, né? Um ministério profético, um ministério de libertação, um ministério de cura, porque ele fala de evangelizar, ele fala de libertar, né? Quando o texto aí afirma libertação aos cativos, essa para que aqueles que não enxergavam o passado e também libertar das mãos do inimigo, tá bom? E aí fala também de apregoar o ano aceitável do Senhor, né? Que é o quê? Ele estava pregando o tempo da graça, né? Que é o tempo que estava sendo inaugurado ali, né? Porque o tempo do perdão. Isso aí, esse tempo da graça, era uma comparação feita ao ano do jubileu, né? Que era um tempo de 50 em 50 anos, onde escravos eram alforriados, onde pessoas que perderam suas propriedades para pagamento de dívida, né? Eles tinham as suas dívidas perdoadas, seus bens restituídos. Então era um dia, né? Esse ano de jubileu era um tempo de grande festa. E no Novo Testamento, aqui, esse ano aceitável, ele é trazido para o contexto desse nosso tempo, né, da graça que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, neste tempo, né, o tempo do perdão, tempo da libertação, né? E Jesus porque esse versículo era para ter continuado, porque diz, apregoar o ano aceitável do Senhor, né? Porque ele continua, o dia da vingança do nosso Deus. E ele fala para colocar uma coroa em vez de luto, enfim. Fala da segunda vinda de Cristo, né? Fala da segunda vinda de Jesus, quando ele trará juízo, o dia da vingança de Deus, né? Quando ele trará juízo e quando ele também vai vir para reinar, tá? Ele não tratou disso por quê? Porque nesse momento ele estava inaugurando o quê? O tempo da graça, o tempo da libertação, o tempo do perdão, né? O tempo da restauração. Então, isso é interessante. Jesus foi chamado para isso. E para que nós somos chamados, né? Talvez você não tenha todos esses ministérios aí, né?
curar, libertar, enfim, né? Mas pelo menos nós temos aí, estamos chamados a testemunhar, né? No caso, evangelizar, né? Então, querido, é importante você entender que você foi chamado por Deus, você foi ungido por Ele para alguma coisa, né? E Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida, pode crer, né? Se a palavra diz aquilo que você é, que Deus falou, né? Deus falou acerca de Jesus para as pessoas que estavam ali em volta, quando ele estava sendo batizado, este meu filho amado, a palavra diz que você é filho de Deus, né? Que você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então tome posse das coisas que diz que você é, das coisas que Deus diz que você pode, né? Porque nele a Bíblia fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Mas, queridos, Jesus, mesmo que Jesus tenha sido desacreditado, e não foi a única vez, né? E muitas vezes tenha sido, e algumas vezes também tenha sido rejeitado, né? E aqui, quando ele estava na sua própria cidade, ele foi desacreditado e rejeitado, né? E por quê? Um dos motivos que as pessoas ali tinham dificuldade de ver, né, o extraordinário no ordinário. Quantas vezes nós convivemos com pessoas que são a boca de Deus, que são pessoas que exortam, pessoas que são vasos de bênção, né? E muitas vezes nós não levamos em conta a exortação que essas pessoas nos fazem, ou aquilo que essas pessoas nos aconselham. Por quê? Esse irmãozinho convive comigo ali na igreja, ele é um igual eu, né? Mas é importante que você entenda que tanto você é um abençoado, quanto o seu irmão que está ao seu lado é um abençoado de Deus também, né? Não importa se a profissão dele é simples, né? Não como Jesus era um simples carpinteiro, né? Não era da realeza, não era um oficial romano, não era nada disso, era um simples carpinteiro, né? E as pessoas com quem ele convivia, né, eram pessoas simples, né? Mas Jesus foi chamado de um contexto simples, de um contexto pobre, né, para ser alguém, né, para fazer a diferença. Então as pessoas começaram a perguntar: mas o pai dele não é José? Mas ele não é um carpinteiro? Mas a mãe dele não é a Maria? Né? Maria hoje é um nome tão comum, né? E, enfim, usando isso para dar para você esse sentido, né, de que, enfim, Jesus era uma pessoa do povo, era uma pessoa comum, né? E não importa a família de quem ele veio, né? Não importa a profissão que ele tenha, não importa os títulos que ele tenha, né? Você pode ser bênção nas mãos de Deus. Deus pode te usar, Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida, né? Então, mesmo que as pessoas duvidem de quem você é, se apegue àquilo que Deus diz sobre você na sua palavra, tá? Então, às vezes nós vamos ser tentados a nos impor, a nos autoafirmar, a tentar provar alguma coisa para alguém, né? No versículo 23 diz aí: disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio, médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz também aqui na terra. O que esse médico cura a ti mesmo? Eles estavam dizendo para Jesus: olha, se você é tudo isso aí que você está falando mesmo, porque Jesus iniciou o seu discurso dizendo: essa palavra hoje se cumpriu. Quer dizer, eu sou essa pessoa aí que Deus ungiu para evangelizar, para proclamar libertação aos cativos, para pôr liberdade aos oprimidos, né? E as pessoas ficaram: peraí, ele está falando que ele é esse cara aí que a Bíblia fala, né? Ele é esse profeta, ele é o enviado de Deus, né? Sendo que esse cara aí cresceu com a gente, correu com a gente, nadou no lago com a gente, enfim, né? E Jesus estava dizendo que essa palavra havia se cumprido, né?
E às vezes, querido, você vai se sentir tentado a tentar provar. Agora eu vou provar para eles que eu sou isso tudo mesmo. Né? E vai buscar se superar, vai buscar mostrar conhecimento, vai tentar mostrar alguma coisa, algum dom, talento, habilidade, para que as pessoas, né, possam te considerar. Nossa, o cara, eu achava que ele era um coitadinho, mas ele não é tão coitadinho assim. Né? E talvez você se sente tentado a fazer isso. Jesus nunca caiu nessa pilha, né? Porque diz a palavra de Deus que o próprio Satanás tentou fazer isso. Né? Quando Jesus foi tentado por Satanás, aí mesmo no capítulo 4, no começo do capítulo 4, você vai ver que Satanás tenta Jesus, pedindo para ele que transformasse uma pedra. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Né? E depois ele leva Jesus, né, para cima de um pináculo e fala assim: se você é filho de Deus, se atira daqui, porque a Bíblia diz que Deus cuida dos seus, não vai permitir que eles caiam. Né? Então quer dizer, Jesus foi tentado a tentar provar aquilo que ele era. Né? Mas Jesus não tinha nada para provar para o diabo. Né? E não caiu nessa pilha, né, de tentar provar algo para quem você não necessita de provar nada. Né? Nessas circunstâncias, resista à tentação. Porque aquelas pessoas já eram naturalmente incrédulas. Ainda que Jesus fizesse alguma coisa, né, nada de bom poderia vir do tipo de pessoas como aquelas. O que podia acontecer? Vamos pensar aqui num quadro. Né? Se Jesus prova, eu começo a fazer milagres, sinais miraculosos, alguma coisa muito espantosa. Né? Então, o que poderia acontecer? Primeiro, pessoas assim iam começar a bajular. Né? Iam se cercar dele porque iam querer ter algum tipo de benefício. Isso já aconteceu outras vezes. Né? Você vai lá em João capítulo 6, você vai ver pessoas querendo se beneficiar do fato de Jesus saber fazer milagres. Né? Então, ou pessoas que poderiam criticá-lo. Né? Às vezes iam falar bem na frente, vai falar mal nas costas. Olha, que esse cara se acha. Né? Ele cresceu com a gente aqui, ele está achando que é alguém. Ele está dizendo para todo mundo que ele é o cara, que ele sabe, que ele é mais. Né? Então, mesmo que ele pudesse fazer, você não tem que provar coisas para gente que você não tem que dar satisfação. Né? Então, tome cuidado. Né? O fato de você se manter humilde, na verdade, só vai ser mais ponto para você. Tá bom? Então, não fuja dessa. Resista a essa tentação de provar algo. Né? Porque se você o tempo vai dizer. Né? O seu esforço, o tempo, elas vão confirmar aquilo que você é realmente. Né? E no fim, a humildade só vai ser mais um ponto para você. Né? Então, querido, Jesus, por exemplo, né, escapou deste engano, né, dessa trama. E por quê? Porque o tempo veio a revelar quem era Jesus. Né? Eles vieram saber que esteve entre eles alguém que havia ressuscitado. Né? Jesus tornou-se muito famoso depois que ele, né, morre e ressuscita. Né? Pregado em toda a Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. E por isso nós estamos falando dele aqui até hoje. Né? Já na época de Jesus, né, as pessoas vieram saber quem era ele. Né? Então, agora tem um detalhe: se você não for, né? Então, se você não for, né, é melhor ainda que você não tente não provar uma coisa que você não é. Né? Porque você pode até fazer um esforço de falar: eu tenho isso, eu sei isso, eu me formei nisso, naquilo outro, né? E depois tudo isso não vier a se confirmar, né? E você ser humilhado, né, por aquilo que você realmente não é. Né? Mas eu pensava que eu tinha uma falsa visão a respeito de mim mesmo. É por isso que a Bíblia manda a gente ter um cuidado, né? Que ninguém pense acerca de si mesmo mais do que realmente é. Né? Então, a gente, eu não sei onde conseguir, mas é o tal famoso Simancol. Né? Tem hora que a gente tem que tomar um pouquinho dele para que a gente tenha uma noção correta daquilo que a gente é e não pense acerca de nós mesmos mais do que a gente é. Então, se você se mantém humilde, você não vai passar uma imagem errada que você tem de você mesmo, né? Que pensa ser alguma coisa,
Eu dou um exemplo bem simples, né? Ah, eu sei cantar. O cara vai lá cantar e paga e passa vergonha, né? Porque acha que sabe fazer uma coisa que não sabe. Então eu estou dando um exemplo para você. Às vezes a pessoa mesmo não tem. Então não tente, né? Isso vai vir com o tempo se você realmente é. Mas se é uma coisa que você deveria ser, mas isso eu deveria ser, né? Então será uma oportunidade para você trabalhar isso em você, né? Seja ministerialmente, seja profissionalmente, seja como pai ou como filho, né? Deus quer que nós sejamos melhores, né? E Deus tem trabalhado para que nós sejamos cada vez melhores dentro daquilo que Ele nos chamou, né? para ser, né? Então você vai buscar fazer. Então por isso, de qualquer forma, você fugir da tentação de provar algo para as pessoas, né, sempre vai ser melhor para você, né? Então, e a tentação de ceder para ser aceito. Porque diz aí o versículo 24, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus estava dizendo para eles, né, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, né? Pelos motivos que eu falei para vocês. As pessoas têm dificuldade de ver no ordinário, no cotidiano, nas coisas, né, nas pessoas simples, né, algo de extraordinário. E nós estamos convivendo continuamente com coisas extraordinárias, porque a vida é extraordinária. As coisas que existem, né, a cor, o cheiro, as coisas que Deus criou, tudo já é extraordinário por natureza, né? Mas nós costumamos chamar de ordinário e natural aquilo que já é, né, por natureza tão grandioso e belo, né? Então, queridos, Jesus confirma sua natureza profética quando ele diz: nenhum profeta é bem recebido, todo profeta é bem recebido, senão na sua própria terra, no único lugar que as pessoas não o consideram muito, né? Jesus estava querendo dizer aí. E Jesus fala uma coisa, porque às vezes você está entendendo, né? Por que as pessoas ficaram com raiva de Jesus? Você vai entender. Às vezes você precisa analisar bem profundamente o texto para entender o porquê que aquelas pessoas ficaram tão furiosas, né? Porque a gente dá uma lida no texto assim e não entende o que Jesus falou demais, né? Para que essas pessoas tenham ficado tão furiosas. Você vai entender, né? Diz aí que ele diz assim, e prosseguiu: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã. Se vocês notarem, essas duas pessoas aí que receberam curas, né, ou foram abençoadas, né, por milagres, porque aqui diz no tempo de Elias, a terra passou por fome por 3 anos. Quantas pessoas não precisavam de ter um milagre, né, de receber o milagre ali, da farinha que multiplicou, né, do óleo que não acabou, né? Quantas pessoas passaram fome nessa época? E diz aí que Elias não foi enviado para nenhuma dessas pessoas. Aliás, foi enviado justamente para uma pessoa que não era israelita, né? Uma pessoa gentia havia recebido a bênção de Deus. O outro foi Elias, Eliseu, né, que foi... muitas pessoas, haviam muitos leprosos naquela época, e Eliseu foi enviado para curar somente Naamã, né? Então, bem interessante isso também, né? Ele foi enviado para curar Naamã. E aí, por que aquelas pessoas de Israel tanto não receberam curas ou milagres, né, para terem as suas necessidades providas, né? Porque eles não eram dignos. Eles não receberam nem Elias nem Eliseu, né? Eles muitas vezes não acataram as palavras de Elias e de Eliseu, né? E o que Jesus estava fazendo? Comparando aquele povo de Nazaré ao povo de Israel na época de Elias e Eliseu, que reconhecidamente era um povo indigno. Jesus estava dizendo para eles: vocês estão tão indignos quanto o povo que viveu na época de Elias e Eliseu, né? E Deus não fez nada por eles, né? E por causa da incredulidade de vocês, eu também não vou fazer nada aqui também, né?
Por isso que o texto diz que Jesus não curou senão poucas pessoas. Marcos diz que ele não fez nenhum milagre, né? A não ser curar algumas pessoas. É interessante, né? Como que, enfim, ele curou algumas pessoas e não fez nenhum milagre, né? Será que Jesus fazia coisas muito, né, muito mais, enfim, que saltavam aos olhos, né? E qualquer tipo de pequenas curas não eram nem consideradas grandes milagres, né? Então vamos entender assim, porque eu achei interessante ele falar, Jesus não fez nenhum milagre a não ser curar algumas pessoas, né? Está lá no texto, se você procurar lá em Marcos capítulo 6. Né? Mas por causa de quê? Por causa da incredulidade deles. Então eles se sentiram o quê? Menos do que gentios. Ele falou assim, ó, Deus atendeu os gentios, porque ser gentio era ser considerado gente que não tinha valor algum, né? Os judeus, eles já tinham o costume na época de agradecer a Deus, principalmente os homens, né? Eles agradeciam, Deus, eu agradeço porque o Senhor não me fez mulher, nem gentio. Né? Então, tamanho preconceito com ele que eles tinham com estrangeiros e com mulheres. Né? Então, você vê aí essa questão. Por isso eles ficaram enfurecidos. Né? Jesus resistiu à tentação de falar uma palavra agradável. Não, gente, vocês são legais também. Deus gosta de vocês também. Deus aprova vocês também. Não, Jesus falou para eles que eles tinham que ouvir naquele momento, embora eles não tenham aceitado. Tá? E às vezes você, jovem, adolescente, né? Ser cristão para você é tão diferente, né? Exige um esforço tão grande de renúncia para você, né? Porque você, muitas vezes, as pessoas falam de séries, falam de músicas, e você que tem buscado guardar-se incontaminado do mundo, né? E eu espero que você esteja procedendo dessa forma, né? Não sabe, não gosta, não curte, enfim. E eles vão te chamar, você é ET, você não gosta dessas coisas, né? E você, por amor ao Senhor, tem que se manter firme, né? Procurar manter os seus valores, a sua fé, né? Mesmo que, se fazendo isso, você vai ser rejeitado. Né? Então, não queira ser outra coisa que você não é, né? Uma hora as pessoas vão descobrir, né? E você ainda vai ser tido por hipócrita. Então, seja autêntico, seja o que você é, porque uma hora Deus vai te honrar. As pessoas, quando passam problemas, a quem elas vão buscar? Pessoas de Deus, pessoas que oram, pessoas que têm conselhos para dar. Né? Muitas dessas pessoas te admiram em secreto. Tá? Então saibam disso. Seja o que você é, mantenha a sua fé, mantenha a sua firmeza. Né? Diz a música, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que te conheçam a ti, que seja esse mesmo propósito que norteia, né, as atitudes da sua vida, né, que norteiam as suas escolhas. Né? João 12, 43 diz que haviam, vou ler o 42 também, contudo, dentre as próprias autoridades, creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pessoas que amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Havia autoridades, pessoas que eram fariseus, pessoas que eram oficiais, né, pessoas que tinham cargos importantes, creram em Jesus também. Mas por que não disseram para os outros que haviam crido em Jesus? Porque tinham vergonha. Eles se envergonharam de Jesus, porque nós lemos, por exemplo, no domingo, que os fariseus haviam declarado que quem confessasse Jesus seria expulso da sinagoga. Isso no capítulo 9 de João. E aqui nós estamos no capítulo 12. E muitas pessoas ficaram com vergonha, ficaram com medo de admitir que haviam crido em Jesus. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens. Cuidado, né? A glória dos homens, diz a Bíblia que a glória do homem é como erva. Ela hoje está viçosa, mas seca. O que é a glória desses grupos famosos, bandas famosas? Muitos desses se suicidaram, alguns foram mortos por seus próprios fãs, alguns acabaram em desgraça, né? Muitos caíram no esquecimento, pessoas famosas, pessoas que tiveram, né, alguma glória nesse mundo, mas agora muitos deles jazem no esquecimento. A glória do homem é como erva que se seca, né? Logo.
então a glória de Deus permanece para frente sempre, e nós temos que buscar essa glória, né? Jesus, por exemplo, em João capítulo 7, versículo 18, diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus vivia buscando glorificar o nome de Deus. Jesus, esse era o propósito de Jesus na terra, né? Nós vemos esse propósito presente, né, em toda a Trindade, porque Jesus, o próprio Pai, né, dizendo que eu já o glorifiquei, né, quando Jesus pedia, né, que o Pai o ouvisse, né, e o Pai respondeu: já tenho glorificado. Então, Pai, Jesus glorifica o Pai glorifica o Filho. Jesus, falando a respeito do Espírito Santo, diz: o Espírito Santo vem e ele me glorificará. Então, existe na Trindade, né, um desejo de honrar um ao outro, né? E assim, a Bíblia nos manda ser com os nossos irmãos em Cristo, né? Buscar a honra um do outro. Então, querido, esse deve ser o nosso procedimento, nossa vida, né? Não busque cada um o que é seu, mas também o que é do outro, né? Nós devemos considerar o outro maior do que nós mesmos, né? Ainda que você tenha mais conhecimento, mais escolaridade, a Bíblia fala que em Cristo não pode haver esse tipo de separação acadêmica, social, de raça em nosso meio, porque Cristo é tudo em todos, né? Jesus, desculpem, tinha o poder e sabia quem ele era. Jesus poderia muito bem provar para eles que ele era tudo aquilo que ele havia dito que ele era, né? Mas preferiu se ocultar. Se nós lemos, por exemplo, o texto de Marcos, ele fala exatamente isso, né? Que Jesus, desculpe, é o texto de Lucas mesmo, né? Que Jesus se ocultou no meio deles, né? Que eles levaram Jesus para ser atirado de cima ali daquele despenhadeiro, né? Mas Jesus, passando por entre eles, se retirou, né? Alguns textos falam que Jesus se ocultou, né? Então, Jesus se ocultou, e é o que nós devemos fazer. Importa que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Porque quanto mais Cristo cresce em nós, né, o melhor de nós vai afluir, tá? E pode ter certeza que quem honra Cristo recebe honra por parte de Deus, né? É a promessa da palavra de Deus. Concluindo, o problema que aquelas pessoas tinham, né, era a falta de fé, né? E Jesus nada pôde fazer, ou pouca coisa pôde fazer, por causa do quê? Por causa da incredulidade que eles tinham, né? O texto diz lá em Marcos: não pôde fazer nenhum milagre, senão a poucas pessoas que foram curadas. Admirou-se da incredulidade deles, diz o texto, né? E o texto de Mateus diz, 13:58, não fez por causa da incredulidade. Então, se temos uma outra coisa para aprender aí também com este texto, né? É fazer a oração que aquele pai que pediu que os discípulos curassem o seu filho. E ele disse para Jesus: olha, eu pedi para os seus discípulos e eles não puderam. Se tu podes, Jesus, né, logo ficou surpreendido com aquela afirmação. Se tu podes, tudo pode aquele que crê. Se nós tivermos fé, se você tiver fé, meu irmão, não importa a situação que você se encontra agora, né? Talvez existem muitos anos para serem restituídos, né? Talvez a escola que você não cursou, aquilo que você não fez, que você queria fazer, né? Você pode em Cristo, né? Se esforce, Deus ser melhor e Deus será contigo, né? Você não precisa provar nada para ninguém. Você em Cristo já é mais do que vencedor, né? Viva com fé, caminhe com fé e Deus vai te honrar. Amém? Assim nós concluímos a nossa palavra nessa noite. Amém? Amém.